se diz o seguinte: uma reta é tangente a uma circunferência quando ela toca a circunferência em apenas um ponto. Mas isso não é definição, isso é uma propriedade. É uma propriedade exclusiva da circunferência, melhor, exclusiva das elipses, melhor, exclusiva das curvas convexas fechadas simples, tá? Isso não é definição, isso é uma propriedade. Veja por quê. Vamos ver se esse conceito de tangente, tá certo? Está de acordo com o que você agora tem que ter como definição mais ampla de tangente. Olha aqui, ó. Suponha que o gráfico da sua função seja isso. Tá? Aí pega esse ponto aqui. Essa reta corta o gráfico em apenas um ponto. Intersecta o gráfico em apenas um ponto. Mas isso você vai considerar como tangente? Não. A definição de tangente é pela derivada, porque a tangente que você quer considerar aqui não é essa. Qual é? É essa. E aí a tangente nesse ponto, ela não corta o gráfico em apenas um ponto, ela corta o gráfico em dois. Ou seja, essa reta aqui é secante por esses dois pontos e é tangente nesse ponto. Definição de secante. Uma reta é secante ao gráfico de uma função quando ela intersecta o gráfico dessa função em dois pontos distintos. E ela é tangente quando ela intersecta o gráfico de uma função num ponto e o coeficiente angular dessa reta é a derivada da função nesse ponto. Tá? Entendeu? Com esse desenho, eu acabo com esse mito de que uma reta é tangente a um gráfico quando toca o gráfico em apenas um ponto. Isso é uma propriedade que vale na circunferência, mas não vale em geral. A definição de reta tangente, diante de toda essa discussão que eu fiz aqui para vocês, é essa daqui, ó. Definição, que deve acompanhar vocês até o cálculo 2. Definição. Sejam f uma função e p um número real. Veja, mesmo sendo definição, eu tenho que justificar por que se define da maneira que se define. A justificativa está aqui, ok? Então, diante dessa discussão que foi feita, agora eu tenho a seguinte definição. Seja f a função e p o número real. Sendo f diferenciável em P, sendo f diferenciável em P, entendido? A reta tangente, artigo definido, só tem um, a reta tangente ao gráfico de f em PF de P, quer dizer, nesse ponto aqui, no ponto PF de P, a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto é a reta que passa por esse ponto, com coeficiente angular, derivada da f em P. Tá? Essa é a reta tangente ao gráfico de uma função num ponto PF de P, sendo f diferenciável em P. Porque se f está diferenciável em P, o P pertence ao domínio da f. Então eu tenho um ponto PF de P sobre o gráfico.
E a reta passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é f' de P, é, por definição, a reta tangente ao gráfico de f no ponto P. No ponto PF de P. E aí eu me dou até o direito, eu relaxo, de dizer o seguinte, ó. Em P. Subtende-se que não é em P, porque P é um número. Aqui eu estou me referindo ao ponto de abscissa P, ou seja, ao ponto PF de P, embora eu escreva assim. Correto? Então, quando eu escrever qual é a reta tangente ao gráfico de F no ponto 2, não é no ponto 2, é no ponto 2, F de 2. Mas como todo mundo entende, eu me dou o direito de escrever livremente assim. Tá bom? Daí, sua equação, sua refere-se à reta tangente, sua equação qual é a equação? A reta passa por esse ponto com esse coeficiente angular. Então, qual é a equação? Y menos f de P igual a quê? Coeficiente angular vezes quanto? X menos P. Entendido? Entendido? Tá? Diga. Então, só porque o reta tangente não significa toque no ponto, ela pode trocar em outro. Pode trocar em 2. Ela tocando em 2, ela é secante por esses 2 pontos. Ela é tangente só num ponto. Tá? A tangência é num ponto. Ser secante é em 2 pontos. Eu não sei se tem secância. Né? Eu não sei se tem essa palavra. Pela primeira vez, eu olhando para ele, pensei nisso. A secância, né? A secância é em 2 pontos. A tangência é em apenas um ponto, ok? A tangência é num ponto. Então, uma reta ela pode ser tangente e cortar o gráfico em 2 pontos. Intersectar o gráfico em 2 pontos. E ela pode intersectar o gráfico em apenas um ponto e não ser tangente. Entendido aí? Então, diante dessa definição, essa é a definição que tem que ficar. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Encontre a equação da reta tangente. Encontre a equação da reta tangente em existindo, tá? A equação da reta tangente em existindo, porque pode não existir, se a função não tem derivada num ponto, nesse ponto ela não tem reta tangente, tá? Encontra a equação da reta tangente em existindo ao gráfico da função f de x igual a 1 sobre x no ponto 1.1. Ó, estou escrevendo livremente assim, estou relaxando, tá? Na verdade é ao gráfico da função f definida por f de x igual a 1 sobre x, mas me dou o direito de escrever dessa maneira, muitos textos escrevem assim, ótimo. No ponto 1, na realidade é no ponto 1, f de 1. Eu estou dando só a abscissa, porque da abscissa só tem um ponto no gráfico dessa função. Então não tem problema escrever isso aqui. Então, solução. Só tem reta tangente se a função for diferenciável. Só tem reta tangente num ponto se a função é diferenciável nesse ponto, olha aqui. Sendo f diferenciável em P, tá? Para ter a derivada e ter a reta tangente, ok? Então, tem-se
tem isso aqui. Primeiro, o 1 pertence ao domínio da f, claro. E agora vejamos quem é o limite com x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre quem? X menos 1. Para ser diferenciável, além dessa pertinência aqui, você precisa que esse limite seja um número real. Pode não ser. Será que é? Bem, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de quem? De 1 sobre x, né? Ó, menos f de 1. Quanto é f de 1? É 1 dividido por quê? X menos 1. Bem, do jeito que está é uma indeterminação, 0 sobre 0. Mas como é que eu saio da indeterminação? Da indeterminação, não é? Se é que dá para sair, dá. Isso aqui é o limite, tá? Ó. Qual é o denominador? Qual é a desenvolvimento aqui? O denominador é quem? X. E em cima fica o quê? 1 menos x sobre x menos 1. Portanto, isso é o limite com x tendendo a 1. E eu posso escrever isso aqui como sendo menos x vezes x menos 1 sobre x menos 1. Esse menos vem porque eu escrevi 1 menos x como x menos 1. Ao menos vem para frente. Aí agora eu posso cancelar x menos 1 com x menos 1, porque o x menos 1 é diferente de 0, né? E isso é o quê? O limite com x tendendo a 1 de quem? De menos x, que dá quanto? Menos 1. Então, ótimo. Vai ter reta tangente porque a função f é diferenciável em 1. Esse limite é a derivada da f no ponto 1. Não esqueça, tá? Não esqueça. Quem é isso? Quem é? Isso é, por definição, a derivada da f em 1. É menos 1. Daí, a reta tangente, a reta, daí, a reta pedida, melhor dizendo, a reta tangente em 1, no ponto 1, tem que equação? Tem equação. Ó, ela passa pelo ponto 1f de 1. Quem é 1f de 1? Vamos só botar aqui. Quem é 1f de 1? Quem é? É 1? 1. E quem é o coeficiente angular? É a derivada. Então, essa reta é a reta que tem a equação o quê? Y menos 1 igual a quê? Menos x menos 1. Ou seja, y menos 1 igual a quê? Menos 1 vezes x menos 1. Ou seja, vai ficar y, né? Vou só fazer a conta aqui. Y menos 1 igual a quê? Menos x mais 1. Então, é y igual a menos x mais 2. Mais 2. Porque menos 1 passa para o outro lado, fica mais 2, tá? Isso que eu fiz aqui, separado. Menos x mais 2. Justamente, ó. Olha aqui. A título de ilustração. Ilustração remete ao gráfico. Ilustração remete ao gráfico. Então você tem tá? Você tem, ó. Olha aqui. O gráfico dessa função é essa hipérbole, ó. F de x igual a 1 sobre x, ó. Essa hipérbole aqui. Aqui. Esse é o gráfico da f.
Tá? Esse é o gráfico da f. E no 1, ó, no ponto 1, que é esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto 1. Aí tem uma reta tangente, que é a reta tangente y igual a menos x mais 2, que é essa reta aqui. Essa é a reta tangente. A reta tangente T nesse ponto. Justamente a reta que passa por esse ponto, ó. 2, quando o x é 2, quanto é o y? 0. E quando o x é 0, quanto é o y? 2. Isso aqui, essa reta tangente aqui. Como era de se esperar por simetria. Tá? Entendido? Não? Diga. A reta tangente não é o gráfico da função derivada. Não, não é o gráfico, não. A reta tangente é o gráfico, é a reta tangente ao gráfico da função. O gráfico da derivada, a função derivada é uma função que tem seu gráfico. A função f tem seu gráfico, a derivada da f, sendo uma função, tem também o seu gráfico. A reta tangente, que aí, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, por essa definição, é a reta tangente ao gráfico da f no ponto de abscissa P. Tá? É a reta passando por esse ponto com esse coeficiente angular. Fique bem claro. Ok? Vamos ver, vejamos um outro exemplo. Não quero apagar ainda, tá? Vou apagar aqui. Tá? Ó. Apagar. Seja f a função dada por f de x igual a módulo de x, qualquer que seja o x real. Quem é o gráfico da função módulo? O gráfico da função módulo f de x igual a módulo de x. F de x é x. Se x é positivo, f de zero é 0 e f de x é menos x se x é negativo. Portanto, o gráfico para x positivo, o gráfico é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. E aqui o gráfico, né, para x negativo, o gráfico é a bissetriz do terceiro quadrante. Bissetriz do primeiro, bissetriz do segundo quadrante. Terceiro, falei bobagem. Esse é o gráfico da função f. Usando a sua intuição unida ao seu bom senso, você olhando para cá, você é capaz de dizer que nesse ponto, e usando essa definição, mesmo essa definição que você agora concebe sobre tangente, você é capaz de dizer que nesse ponto não tem tangente. Tá? Não tem tangente nesse ponto. Bom que se fale nisso. Olha aqui. Eu já falei, já defini para vocês o que é uma função ser diferenciável. Uma função é diferenciável quando ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Ok? Pergunta a você, antes de atacar o problema. Isso aqui é o gráfico de uma função f diferenciável? Não, por quê? Porque não tem tangência nesses pontos. Se não tem tangência, é porque não tem derivada. A função não é diferenciável nesses pontos. Uma função é diferenciável como seu gráfico ao longo de qualquer intervalo do seu domínio
é uma coisa suave. Suave não tem ponto, não tem ponta. Tá? Não há como você se